Olá, amigos da TV Mundo Maior. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e é considerado o traidor que o entregou ao Sinédrio por 30 moedas de prata. Mas qual a visão espírita sobre Judas? André, para o espiritismo, Judas é um traidor? Vamos pensar e cheguemos nós próprios, cada qual de nós, à sua própria conclusão. Judas viveu com Jesus, segundo os historiadores, por pelo menos 3 anos. Alguns acreditam que tenha sido um tempo maior, outros um tempo menor. Ou seja, ele viveu, assim como os outros apóstolos, com a criatura mais extraordinária da história humana de todos os tempos. Um homem que tinha uma capacidade de contar histórias, de orar, um sermão que nunca mais se apagou no espaço e no tempo. Um homem que tinha conhecimento científico tal a ponto de protagonizar curas que a ciência atual não é capaz de protagonizar. Um grande marqueteiro, um grande pedagogo, um cientista por excelência, um grande filósofo, o CEO do planeta Terra, enfim, o homem mais extraordinário de todos os tempos. Imaginemos o que Judas presenciou como fatos ao longo desses 3 anos, né? Teria como não estar completamente convencido de quem era Jesus e o que era, qual era a sua missão? Eu quero crer que não, né? Então, eu particularmente, assim como outras pessoas, preferimos crer que Judas cria firmemente que Jesus era o Messias libertador. Mas o Messias libertador tal qual era previsto nas antigas escrituras. E o Messias libertador para aquele povo seria uma pessoa que viria e que libertaria os hebreus, os judeus, de todo e qualquer jugo. E os hebreus, os judeus, eram dominados pelos romanos. Então eu quero crer que Judas, um revolucionário, acreditava firmemente que quando Jesus fosse aprisionado, né, ele reuniria todo o seu poder e libertaria o povo hebreu, né? Afinal de contas, ele viu o poder do Cristo. Tanto é que no episódio conhecido como a Última Ceia, Jesus fala, né? Um de vós há de me entregar. Note que ele não fala trair. Há alguns tradutores que colocaram trair. Um de vós há de me entregar. E aí na sequência ele molha o pão e entrega a Judas. E diz, o que fazes, faze-o depressa. Né? Imaginemos que Judas estava ali matutando e pensando, se meu Senhor for preso, com todo o seu poder ele nos liberta. E aí vem Jesus e fala assim, o que fazes, faze-o depressa. Né? Agora, quando Jesus vai à presença de Pilatos, e Pilatos pergunta se ele era rei, ele fala, meu reino não é deste mundo. E aí nesse instante, todos aqueles e nós, consequentemente, entendemos que Jesus estava falando de um reino espiritual. Então eu quero crer que não houve uma traição, mas sim um trabalho foi feito em dupla, em que Jesus estava prestes a nos dar uma aula sobre o verdadeiro reino de Deus, e Judas, crendo que Jesus, no campo terreno, libertaria o povo hebreu, fez o papel que lhe cabia. E aí o demais é fruto da nossa criação. Eu li um texto na internet sobre Judas e eu gostaria que você comentasse um trecho. Judas foi um revolucionário e um obsediado, pois se não estivesse obsediado, talvez os desdobramentos da sua existência teriam sido outros, a ponto de evitar, por exemplo, o próprio suicídio e suas consequências desastrosas para o espírito. Bom, em relação ao suicídio, não há sequer um consenso sobre o fato de que este suicídio de fato se deu. Por exemplo, em Mateus 27, 3, 10, o evangelista Mateus nos fala textualmente, se suicidou. Já em Atos dos Apóstolos 1, 12, 26, nós temos que ele adquire um terreno com as moedas que havia ganho e ali ele sofre uma queda e vem a morrer, né? Não há descrição de um suicídio. Agora, pensemos de um lado e outro, das possibilidades de um lado e outro. Pode ser realmente que quando tudo aquilo se deu, ele ficou desesperado. Meu Deus, o que eu fiz acabou redundando no assassinato do meu mestre. E a culpa se lhe instalou de tal forma
que ele sucumbiu e recorreu ao suicídio criminoso. Como pode ser também que ele buscou afugentar-se de tudo aquilo, acabou adquirindo esse terreno e teve uma queda e veio a morrer, e ainda assim com um episódio de culpa, de arrependimento, de tudo aquilo que se deu. Agora, não acredito que, sendo ele um revolucionário, seria um obsediado, né? Eu acho que ele talvez o peso foi muito forte, né, de tudo aquilo que se deu. E ainda hoje, né, passados mais de 21 séculos, em alguns lugares o Judas ainda é malhado, né? Nós nos esquecemos do perdoar 70 vezes 7. Ainda que Judas fosse um traidor, o que nos caberia era o perdão. E ele teria reencarnado como Joana d'Arc? Existem médiuns, pesquisadores espíritas que defendem isso. Nós talvez um dia venhamos a saber, ter a ciência plena disso, mas se na reencarnação nos outorga o esquecimento, é porque o esquecimento tem uma razão de ser, né? Joana d'Arc foi um espírito que teve um trabalho importantíssimo na evolução humana e no cristianismo. Assim como Judas Iscariotes. Se são o mesmo espírito, isso não importa. O que importa é que os dois fizeram um excelente trabalho para a propagação do cristianismo. Muito obrigada, André. Nós é que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.